Muito bem, pessoal. Vamos fazer mais uma aulinha aqui de TGA falando sobre a escola das relações humanas, valorizando o capital humano. Essa é uma das principais teorias dentro da inovação e dentro da teoria geral da administração, né? Nós trazemos isso como um compêndio das teorias clássicas da administração, onde tem a teoria propriamente dita, a clássica, a científica, daí o behaviorismo, tal, da qual o estruturalismo, da qual nós vamos falar nas outras aulas. Mas por que hoje eu escolhi falar sobre a escola das relações humanas e valorizando o capital humano? Porque a cada dia que passa, a gente busca uma valorização do capital humano, certo? Ela tem como sentido trazer um embasamento, trazer um equilíbrio entre as relações sociais e as industriais. E aí, na época que foi difundida a, essa teoria, a escola de relações humanas revolucionou a administração, né? Que antes era até então era puramente entrega de resultados, né? O famoso tem até o filme de Charlie Chaplin, né? Que tempos modernos, onde ele demonstra, né, que os seres humanos eram tratados como ferramentas, né, máquinas, né, extensões das máquinas. E aí passou a vir a escola das relações humanas, onde valorizando as pessoas e as suas interações no meio ambiente. Descubra como essa abordagem transformou a gestão das empresas. Aí hoje nós temos, né, setores específicos de RH, né, de capital humano, de como buscar a retenção, capitalização, desenvolvimento, né, das pessoas, capacitação através de treinamento, valorização do funcionário, tudo isso extremamente importante na fase da estruturação da empresa como um todo, né? Porque a gente, quanto mais madura for a empresa, quer dizer que ela tem os seus profissionais também com excelência dentro da empresa, né? Nas oportunidades, né? Nas minhas experiências anteriores, tive, graças a Deus, oportunidade de passar por empresas onde profissionais estavam por muito tempo de casa, mas que se especializaram, buscaram formação e cresceram junto com a empresa, se especializaram, buscaram, né, as qualificações, né, do mundo da montadora, tudo. E quanto mais era o sarrafo, né, ia aumentando, os profissionais iam se especializando, né? Por que eu brinco do sarrafo? Porque eu fui um saltador de salto em altura até os meus primórdios, até meus 35, 36 anos. Depois eu não consegui mais, nem me arrisco hoje de fazer um salto. Mas a gente usa essa analogia para dizer que realmente a empresa vai crescendo, os profissionais vão se amadurecendo, vão treinando junto com a empresa, vão se amadurecendo também em conjunto com as características e os requisitos que os clientes vão solicitando, e por consequência, toda essa maturidade vai saindo, né, naturalmente. Contexto e objetivos da escola das relações humanas. O contexto histórico, né, ela surgiu entre 20 e 30 em resposta à escola clássica. Ela foi principalmente influenciada pelo crescimento industrial e os movimentos operários.
onde começaram-se os movimentos operários e os operários a requererem, né, algumas condições que não só o horário de trabalho mais digno, né, relação com a família, ter o equilíbrio entre empresa e família, tal. Nós vivíamos as épocas ali no início do século XX, perdão, entre os anos de 1900 e até 1920, a jornadas de trabalho de 16 horas, 14 horas, era uma coisa, né, que desumana, né? Então, houve essa necessidade de realmente valorizar o ser humano, né? E que o ser humano também tivesse tempo para curtir, para aproveitar os bens de consumo das quais ele estava produzindo. Então, muitas vezes as empresas produziam, mas quem compravam os itens não tinha tempo, né, de aproveitar por ele, porque viviam enfurnados dentro das empresas, né? E o objetivo central desse contexto e objetivo da escola das relações humanas era valorizar o ser humano nas organizações, priorizar os aspectos psicológicos e sociais dentro do seu trabalho. Os estudos eles vieram através de Elton Mayo e os estudos de Hawthorne. Elton Mayo, principal nome da escola das relações humanas, e os estudos de Hawthorne realizados na Western Electric entre 1927 e 32. Eles impactaram muito nos fatores sociais e psicológicos, onde influenciam a produtividade. Então, eles começaram a analisar, propriamente dito, que existia um tempo padrão, um tempo médio de produtividade e performance, né, do operador, que a partir de determinado tempo, após, por exemplo, hoje nós temos esse padronizado que após 8 horas de trabalho, o profissional já não desempenha mais a mesma condição de trabalho, aumentando sim os riscos de acidentes, riscos de baixa performance, de entrega de produtos com uma qualidade inadequada, e tudo isso vai impactando, né, no desempenho, e aí a conta acaba não fechando, porque você mantém um profissional e aí ele entregando, né, um alto índice de refúgio, uma baixa performance, todos os pilares que até então não existiam, né, do OE ainda, mas já se imaginava, né, esse contexto que foi um estudo primordial para que fosse entendido que o profissional tinha um tempo padrão para a entrega de resultados. E aí houve, né, aquela divisão do trabalho, onde por 4 horas o profissional trabalha, tem o seu período de refeição, um breve descanso e um retorno para mais 4 horas. Houve um padrão, uma padronização nisso, e normalmente isso é utilizado como padrão mundial dentro do nosso país. Na maioria das empresas é elencado dessa forma, dependendo da atividade, até menos, né? Ela atividades de maior risco, atividades insalubres, tal. A gente tem outras características que não cabe nós falarmos aqui, mas que numa aula de direito do trabalho, tal, eu posso elencar melhor. Mas inicialmente a gente pode falar nessa condição de melhor fator social e psicológico para também aumentar a produtividade e a performance do profissional. Princípios fundamentais da escola, foco principalmente nas pessoas, na comunicação. Existiu ali muito fortemente já a relação da liderança, né? Onde a liderança passava a ser uma liderança de responsabilidade, trazendo ali a informação, a comunicação, a responsabilidade sobre um grupo de pessoas e sobre o resultado daquelas pessoas. Então foi criado um grupo heterogêneo, do qual um responsável, ele elencado como líder, né, alavancado como líder, ele era responsável por essa equipe. E a motivação, certo?
A Escola das Relações Humanas destaca a influência social no trabalho, a comunicação eficiente e a liderança participativa aumentavam o engajamento e motivação, além dos incentivos financeiros, certo? Aí a gente começou a ter pequenas condições de, dentro da escola das relações humanas, a premiações sobre produtividade, né? O impacto que isso trazia, né? A minha performance, eu tinha uma métrica a ser atingida, atingindo essa métrica, eu tinha um bônus, um 13º salário, né? Ainda se não se falava nessa condição, mas aí já começou um incipiente, né? De uma condição de 13º salário. Hoje, se empresas grandes já trabalham com 14º, 15º salário, né? Empresas aí robustas, maduras, né? Já tem esse conceito já bem difundido, já dentro do seu orçamento já é muito bem estabelecido essa condição, onde não só os gestores, mas também o pessoal do chão de fábrica, né, que quem faz, né, acontecer, acaba comprometido e engajado, né, nessa condição. Então, ele vai entregar esse resultado e vai buscar, né, pelas métricas que os seus gestores ali estão incessantemente, né, buscando. A diferença, né, entre a escola clássica e a escola das relações humanas, basicamente em seus aspectos, né, a escola clássica, a escola das relações humanas, o foco da escola clássica era na tarefa e na estrutura, já nas relações humanas passavam a ser as pessoas e relações sociais. Na visão, só tínhamos como visão o homo econômicos, né? O homo que entregava resultado, que entregava dinheiro, que entregava o valor econômico para o empresário. Aí as relações humanas já começaram a se pensar no homem social, que é aquele que também precisa de tempo para consumir o bem, certo? Que era industrializado para fazer a economia girar. Isso foi muito impactado, principalmente, pessoal, na crise de 29. Ela corrobora, ela tem mesmo uma contemporaneidade com essa relação da crise de 29, onde na crise de 29 teve um impacto muito grande, porque existia uma quantidade enorme de bens, né, a serem despendidos na economia, e as pessoas só trabalhavam e ganhavam baixos salários, elas não tinham poder aquisitivo para comprar os bens dos quais ela produzia. Então a economia se estagnou. A economia estagnada, né, gerou todo aquela quebra da Bolsa de 29, né, que entra numa aula de história, que não convém a gente entrar aqui nesse contexto, mas só para vocês entenderem analogamente o que ocorreu. A parte da gestão, a gente comparando a escola clássica, era muito racionalização e especialização, então era muito aquela questão de colocar o profissional naquele posto de trabalho, onde ele tinha que apertar aquele parafuso X, e ele ficava apertando aquele parafuso X até o braço dele cair, né, e ele continuava com aquela condição. Já não. Já na escola das relações humanas havia a comunicação, o incentivo, motivação, a figura do líder era muito forte, né? O líder ia lá, motivava, capacitava, comunicava, ó, você deve fazer, treinar, capacitar, havia, né, a versatilidade entre os postos de trabalho. Então tudo isso aí já mudava o perfil. A liderança em si, na escola clássica, era autocrática, né? Era assim, ó, eu faço porque eu estou mandando, né? Já na escola das relações humanas já era mais participativa, onde o operador, o chão de fábrica, as pessoas envolvidas no processo fabril já tinha poder de participação, de indicar, poxa, por que eu não posso fazer dessa forma, né? Então, o desenvolvimento, né, do que vem a ser hoje a engenharia de processos, né, ela foi ali um primeiro embrião, né, e hoje
a gente tem todas essas grandes escolas aí difundidas, a gente enxerga em cada ponto, em cada teoria moderna também, a gente enxerga uma pitadinha de cada uma delas do que a gente passou e o que a gente vai vivendo no dia a dia. Contribuições da escola para a administração, primeiramente a psicologia, a introdução à psicologia organizacional. A gente passa a ter a figura do psicólogo tratando, desenvolvendo, capacitando, entendendo o psique do profissional, o porquê que ele não estava desempenhando, por que ele não desempenha, os impactos, né, da psicologia humana dentro da organização. Depois o RH, a criação de um setor propriamente dito de recursos humanos, da qual era um setor de apoio, né, e é até hoje, responsável pelos pagamentos, por motivação, capacitação, planejamento de carreira e tudo mais. O clima, né? Hoje nós tratamos muito entre clima e cultura, como clima organizacional, a valorização do clima organizacional, e a cultura, que é o fortalecimento da cultura corporativa. Então, além do clima, a gente manter um clima aprazível, que traga satisfação dos funcionários trabalharem, você retém funcionários, certo? Então, quanto mais prazeroso for, né, o ambiente de trabalho, a valorização do profissional também como ferramenta de trabalho, ele passa a entregar melhores resultados. Um ambiente, né, tem dentro desses estudos aí, ambiente onde melhor luminosidade, um clima mais arejado, máquinas mais limpas, uniformes mais frescos, tudo isso traz consigo uma condição de trabalho do clima organizacional. As pessoas terem suas métricas sendo atendidas e métricas plausíveis, metas que fossem umas metas smart, metas que possam ser atingíveis, né? Que eu acho que é o mais importante. E isso com a contextualização, com a figura, com o desenvolvimento, você cria uma cultura corporativa. A partir do ponto que você cria uma cultura corporativa, isso está na pedra da empresa, né? E a empresa passa a se desenvolver em cima de pilares, e esses pilares, eles não só estarem inscritos, né, numa política de qualidade, numa condição lá para o auditor da ISO ver, e sim, qualquer pessoa que entre na fábrica vai visualizar que aquela tem a cultura. Poxa, você está andando fora da faixa, não pode andar fora da faixa. Viu? Essa máquina está limpa, por favor, mantenha limpa. Esse banheiro está limpo, por favor, mantenha-o limpo. Então começa a ter a cultura daquela cobrança mútua, né? Mas não no sentido de cobrança, mas de que as pessoas elas querem o bem para a empresa, né? Então elas se preocupam com o bem-estar e o bem-estar de todos, né? Onde o, o, o operador do turno A está preocupado em entregar o seu maquinário em condições perfeitas para o operador do turno B, o operador entregar condições perfeitas para o turno C, e diante disso o ciclo se fechar e a produtividade se manter, né, homogênea entre turnos também é extremamente importante. Isso faz parte de uma cultura corporativa, né? Então é extremamente importante a gente trazer essa contribuição que foi trazida pela Escola da Administração das Relações Humanas. Críticas à abordagem das relações humanas, né? Então, primeiro ponto, a supervalorização, fatores emocionais e sociais, ignorou estruturas organizacionais e fatores econômicos,
Então, o que aconteceu? Às vezes não encontrou-se o equilíbrio, né? Começou a dar muito incentivo, muito. eh, Como que eu vou trazer? Vamos trazer uma analogia. Começou a dar muito benefício, né? E aí a conta não fechava, né? Daí o custo do produto foi crescendo, então você tem que encontrar o equilíbrio, claro. Então, para isso, tem que ter uma gestão adequada, onde os profissionais que são responsáveis pelas relações humanas, a operação da fábrica como um todo, os diretores, tal, tem que encontrar um equilíbrio entre o ambiente social, o ambiente, depois a gente vai falar muito disso, o ambiente ecológico, né, o ambiente ambiental e o ambiente profissional. Então a gente tem que estruturar o econômico, né? Então a empresa ela tem que entregar resultado, ela tem que pensar no lado social, tem que pensar no lado ambiental, e esse triângulo ele tem que ter um equilíbrio. A partir do ponto que ele pende para um dos lados, essa gangorra ela vai ter um déficit e aí ela não vai ser competitiva. Então, essa é uma das críticas à abordagem das relações humanas. E visão, a visão romântica, né, das relações. Então, a escola das relações humanas recebeu críticas onde a supervalorização dos fatores emocionais e sociais foi questionada. Ignorou estruturas e a visão romântica das relações entre os empregados e empregadores. Atividade prática, né, tomada de decisão participativa, dinâmica em grupo. Nós podemos fazer uma simulação e tomar decisão participativa. Trazemos aqui um estudo de caso de analisar uma empresa focada no bem-estar de funcionários, onde a gente pega e temos vários exemplos, assim como empresas, né, das Big Techs, né, onde a gente tem aquela relação onde as Big Techs, o profissional está ali para ser criativo, para desenvolver, para trazer um resultado onde ele depende da sua massa encefálica, né? Então, ele depende do seu raciocínio lógico, da sua criatividade. Então, ele precisa do ambiente mais harmonioso, né? E traz ali a Google, né? Tem árvore, tem puff, tem brinquedo, tem ping-pong, tem de tudo. Mas você trazer essa realidade para dentro de uma indústria onde ela está ali como foco para industrialização, para entrega de pedidos, entrega de produtos, não se faz a mesma relação. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que de Chico para Francisco, de Francisco para Chico, tem que tomar um grande cuidado. As empresas, por exemplo, existem empresas que você tem condição de levar, né, o dispêndio a condições de um trabalho home office. Agora, empresas que não têm a mínima condição de se fazer home office, o trabalho, imagina, uma indústria. Uma indústria, o profissional, como que ele vai né, fazer a peça ali da casa dele? Não tem como. Agora, empresas que trabalham no ramo de tecnologia, de vendas, comercial, de cobranças, de vários outros segmentos de tecnologia, então você não faz sentido a pessoa trabalhar de forma física. Ela tem que entregar, ela pode fazer da casa dela ou do ambiente da qual ela defina que ela acha mais produtivo e aí vai trabalhando com isso, beleza? Conclusões, o legado das escolas, a Escola das Relações Humanas, um marco para a administração moderna, onde foram as pessoas, né, empresas feitas por pessoas, e a base na que se fundou a gestão das pessoas, né, onde se criou o início, o cerne, né, das condições do trabalho e do pensamento, né, onde que as pessoas eram responsáveis pelo resultado final da empresa. Materiais complementares aí para vocês, quem tiver curiosidade, né? Essa aula foi desenvolvida usando o embasamento teórico da administração, teoria e prática de Dalberto Chiavenato.
e Introdução à Teoria da Administração, de Maximiano. Alguns vídeos interessantes, né, que é para quem tem curiosidade de se aprofundar, pode entrar em documentários sobre os estudos de Hawthorne e de especialistas em psicologia organizacional. Pessoal, mais uma vez queria agradecer a todos aí pelo acompanhamento, quem está engajado no canal. Nós temos diversas aulas, diversas lives, diversas entrevistas. Estamos aí focados também na Expo Industrial, ajudando ali, sendo parceiro no desenvolvimento da exposição, que será em Joinville. Então, para quem está acompanhando o canal, deixe o seu like. Quem ainda não está inscrito no canal, se inscreva. É um canal totalmente orgânico, estamos passando aí, temos a média aí de inscritos, de aproximadamente 100 inscritos ao mês, uma média muito boa, né? Se tratando de um canal de educação, onde não há nenhum tipo de investimento, né? Nenhum aporte financeiro em cima dessa condição. A gente conta com o boca a boca e a amizade e a cooperação de quem está gostando do assunto, do transmissão do conhecimento, e é com isso que a gente vai alavancando as novas gerações e fazendo com que elas sejam cada vez melhores. Mais uma vez, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Tenham uma boa noite. Até uma próxima.